Hare Krishna, bom dia a todos e a todas. Desejo um feliz 2026, né, com novos horizontes, novas realizações espirituais e também externas, saúde, tudo de bom para vocês, né? Vamos então continuar nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos lendo aqui na ISKCON Rio de Janeiro, estamos lendo o canto 3, capítulo 28, e hoje vamos ler o verso 21, né? Mas antes nós vamos cantar um pouquinho e nós vamos também dar um pequeno retrospecto, né, do que nós já fizemos até agora, né? Que nós já lemos, já estudamos até agora, né? Vamos lá então. Jaya Haridashana, Hare Krishna, tudo bem? Bom ano novo para você. Vamos lá então. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Grivaradhari, Gopi Jana Vallabha Grivaradhari, Jasodanandana Brajajana Ranjana, Jasodanandana Brajajana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Ki, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai, Gaur Premanandi, todas as glórias aos devotos e devotas reunidos, todas as glórias, devotos e devotas reunidos, todas as glórias, devotos e devotas reunidos, todas as glórias de Shri Guru e Guranga. Haribo. Então, estou vendo aqui também o Elias Pereira, Ishavatara. Ishavatara, ele fica assim, peregrinando entre as lives, né? Eu dei uma aula hoje de manhã, né, aqui da Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, aqui em São Paulo, e o Ishavatara estava na aula, né? E agora ele está aqui nessa outra aula. Já estamos no capítulo 28, aqui em São Paulo estamos ainda no 24,
né, do mesmo canto, né, do canto 3. E aqui no Rio estamos no capítulo 28, né? E o Ishavatara fica, então, ouvindo todas as aulas, tá certo, né? Srivantan. Srivantan significa, assim, um desejo assim, ardente por ouvir as mensagens sobre Krishna, né? E a pessoa que tem esse desejo, essa avidez, né? Ela purifica o coração, né? Isso está naquele verso que a gente canta, Srivantan, Swakata Krishna, Punya Savana Kirtana, Idanstatu Reabadrani, Vidunot Surri Satan, né? Que fala por Sri Krishna, que é Paramatma, o benfeitor do devoto veraz, ele purifica do coração do devoto todo o desejo de gozo dos sentidos para aquele devoto que está ávido por ouvir as suas glórias, né, que são por si só, né, virtuosas quando adequadamente cantadas e ouvidas, né? Então, quem tem essa avidez realmente está livre da ilusão, está livre de Maya, não é? Se não ficar ouvindo constantemente, né? Vamos então ler aqui esse verso de hoje. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de citarmos o Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos as respeitosas reverências a Narayana, que é a expansão de Krishna, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, que é uma encarnação anterior a Krishna e Arjuna, o ser humano supremo. Nara é Arjuna, Narayana é Krishna. A mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, das artes. A Srila Vyasadeva, o autor, que é a encarnação de Krishna. E Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Jakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Dhanyam Swasthanam Mahat. Este Bhagavatam, compilado pelo sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna, é uma encarnação literária de Krishna. E ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadama Pagate Dharma Gani Jabisaha Kalanasa Deshanesha Puranarko Donodita. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, seu séquito, parafernália. Aquelas pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, né, como eu, por exemplo, obterão luz através desse Purana, verão uma luz no final do túnel. Vamos lá então, ler o verso 21, ontem foi lido o verso 20, Bodhana Tattva. Hoje é a primeira aula do ano, né? Tenho a honra de dar hoje a primeira aula do ano, né? Desejo a todos um ótimo ano novo. Lembrando que o futuro a Deus pertence e o passado já passou. O passado não existe, né? Então, o mais importante é o aqui agora, né? Ou seja, estou aqui em São Paulo, agora são 8h15, né? Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. Esse é importante, é o aqui e agora. Se as pessoas ficam com muitas expectativas para o futuro, elas vão ficar em ansiedade, vão sofrer, vão ficar com medo, né? Vão ficar angustiadas, não sabe que o futuro é uma incógnita, né? Então, por isso, a pessoa fica assim, amedrontadas, com medo do futuro, que pode acontecer, né? E o passado já passou, né? O passado tem assim, experiências boas, experiências ruins,
Não podemos ficar remoendo isso, né? Tem que botar a bola para frente, né? Então, na verdade, para estarmos livres do medo e da ansiedade e também dos desejos, né, ilimitados, temos que estar sempre no aqui e agora, né? A meditação nos pés de lótus de Krishna. Tá, então vamos lá, no verso 21. Sanchintayet bhagavatas charanavindam vajra kushadvaja sarudruha lanchanadyam utungarakta vilasanaka chakravala jyotisnabhi ahatamaha dridayandakaram. Vendo palavra por palavra, Sanchintayet, deve encontrar-se Bhagavata do Senhor, Charanavindam, nos pés de lótus, Vajra, raio, Ankusha, cajado, bastão para conduzir elefantes, Dwaja, bandeira, Sarurubha, lótus, Lanchana, marcas, Adyam, adornado com, Utunga, proeminentes, Rakta, vermelhas, Vilasat, brilhantes, Naka, unhas, Chakravala, o círculo da lua, Jyotisnabhir, com esplendor, Ahata, dissipada, Mahat, densa, Hridaya, do coração, Andakaram, escuridão. Bem-vindo, Luciano Almeida de Assis. Hare Krishna. Você tem algum nome espiritual? Se tiver, coloca aí, né? Também o Luz Rocha Goulart também. Se tiver algum nome espiritual, coloca o seu nome aí. Isso mesmo, se a gente não ouvir, fique maia, não é Ishavatar. Então vamos lá. Vamos ver a tradução e significado dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O devoto deve primeiramente concentrar sua mente nos pés de lótus do Senhor, que são adornados com as marcas de um raio, um cajado, uma bandeira e um lótus. O esplendor de suas belas unhas rosadas assemelha-se à órbita da lua e dissipa a densa escuridão do coração. Muito belo, né? Esse verso. Essas são as marcas existentes na sola dos pés de Krishna. Ele tem um lótus, uma bandeira, um cajado e um raio em seus pés de lótus. Essa leitura dos pés é muito comum na Índia, né? Todas as pessoas têm algumas marcas assim que podem ser detectadas nos pés, né? No caso, Krishna tem essas marcas, né? O meu significado, Srila Prabhupada. O Mayavadi diz que por sermos incapazes de fixar a mente na existência impessoal da verdade absoluta, podemos imaginar qualquer forma que desejemos e fixar a mente nesta forma imaginária. Mas este processo não é recomendado aqui. Imaginação é sempre imaginação e resulta somente em mais imaginação. Dá-se aqui uma descrição concreta da forma eterna do Senhor. A planta dos pés do Senhor é pintada com traços característicos, semelhantes a um raio, uma bandeira, uma flor de lótus e um cajado. O brilho das unhas de seus pés, que se destacam por sua refulgência, assemelha-se ao luar. Assemelha-se ao luar. O yogi que contemplar as marcas da planta dos pés do Senhor e o brilho esplêndido de suas unhas poderá libertar-se da escuridão, da ignorância, da existência material. A libertação não é alcançada mediante
a especulação mental, mas sim por se ver a luz que emana das lustrosas unhas dos pés do Senhor. Em outras palavras, primeiramente temos de fixar nossa mente nos pés de lótus do Senhor, caso queiramos livrar-nos da escuridão, da ignorância na existência material. O verso seguinte, verso 22, o abençoado Senhor Shiva torna-se tanto mais abençoado por sustentar sobre sua cabeça as águas sagradas do Ganges, cuja nascente encontra-se na água que lavou os pés de lótus do Senhor. Os pés do Senhor atuam como raios fulminados para despedaçar a montanha de pecado acumulada na mente do devoto que medita. Portanto, deve-se meditar nos pés de lótus do Senhor por longo tempo. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitandjana Tasmaishi Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistan Staptandjana Bhutale Swarupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Nascendo na mais escura ignorância, todos nascem na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento. Ofereçamos, pois, nossas mais respeitosas reverências a ele. E quando é que Srilarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de sua Chaitanya, nos dará refúgio a seus pés de lótus. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simabhati Vedanta Swami Itnamene Namaste Saraswadeve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastata Deshatarine Anchakalpa Tarubesha Kripasindu Berevacha Patitanam Pavanebeu Vaishnaveb Namoramaha. Ofereçam nas respeitosas reverências todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que estão aqui online, e todos os devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, e como árvore dos desejos, satisfaz os desejos de todas as entidades vivas. Em especial, a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada, Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara, Shivasari Goura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aqui está dando uma mensagem que a transmissão está lenta. Eu queria que vocês dessem aí um feedback para me dizer se realmente a transmissão está muito lenta, não está assim, meu som, imagem está adequado, né? Porque toda hora aparece aqui uma pequena mensagem, a transmissão está lenta. Temos aqui uma mensagem do Prabhu Haridarshana. Essa é uma mensagem longa aqui, peraí. Ele diz o seguinte, Haridarshana diz: infelizmente, inúmeros devotos que no começo tinham grande entusiasmo no movimento Hare Krishna, mas, devido à influência de Kali Yuga, perderam esse entusiasmo precioso e rejeitam um ensinamento básico. Do próprio Srimad Bhagavatam, que a posição mais segura é assistir regularmente Srimad Bhagavatam. Nossa congregação do Yatra Rio é imensa, todavia, onde estão os devotos? Bom, esse horário, 8 horas, pode ser que alguns estejam indo para o trabalho, né? Não estejam agora em condição de participar ao vivo, né? Mas, com certeza, depois eles acabam acessando, né? Se você, depois de um dia ou dois, olhar, já vai ter vários acessos, né? Mais de 70, 80, 100 acessos, né? Pode ser que alguns desses acessos sejam desses devotos, né? A conexão está boa, som e imagem, né? Então tá bom, porque toda hora vem um recadinho do Facebook, a conexão está lenta. Tudo bem, gente. Então,
o que estamos falando aqui, né? Falando aqui é Kapila Deva, que está instruindo a sua mãe Devahuti no serviço devocional, em consciência de Krishna. E qual é o serviço devocional que ele está instruindo? É a meditação na forma de Krishna, especificamente aqui nos pés de lótus de Krishna. Ou seja, após ele ter instruído a mãe dele sobre Sankhya Yoga, ele enumerou, né, todos os elementos materiais, né, ele começou a fazer distinção entre espírito e matéria, que está na Bhagavad Gita, no capítulo 2, né, características da alma, né, que não pode ser cortada, não pode ser queimada, não pode ser despedaçada, não pode ser molhada, é imóvel, é indestrutível, eterna, sempre existente. Depois ele falou todas as características da alma, características do mundo material, porque para você saber sobre a alma, também você precisa saber sobre o mundo material, né? No Isopanishad, isso é explicado, né? Que aquela pessoa que conhece esse mundo material, a criação material, com seus animais, plantas e manifestações, e ao mesmo tempo conhece a energia espiritual, essa pessoa é um candidato para a liberação. Então a pessoa deve conhecer, o devoto deve conhecer tanto a energia espiritual de Krishna, né, que é a Paraprakriti, como a energia que é Paraprakriti, quanto a energia Aparaprakriti, energia material, que são ambas energias de Krishna, enquanto que uma é inferior, outra é superior, né? Então agora que ele explicou sobre a alma espiritual para Devahuti, ele está direcionando ela no processo de Dhyana Yoga a meditar nas formas transcendentais de Krishna, parte por parte, começando dos pés, indo para as pernas, indo para a cintura, indo para o peito, indo para o pescoço, indo para o rosto sorridente, as guirlandas de Krishna, as abelhinhas que estão zumbindo, né, em volta das guirlandas. Ou seja, ele está... Isso chama-se Bhakti Yoga. Meditação nas formas de Krishna é Bhakti Yoga, né? Porque um yogi que não é Bhakta, né, ele chega aí nessa etapa, porque são 8 etapas. Ashtanga quer dizer 8, Anga, etapas. Então, quando chega em Dhyana, que é a penúltima etapa, depois de Dhyana tem o quê? Tem Samadhi, absorção total, né? Seria, no caso, a devoção pura, né? Então, essa penúltima etapa é muito importante. Quando a pessoa não é um devoto, ela vai meditar na luz divina, vai meditar em alguma forma de Krishna, que não é uma forma eterna de Krishna, que algum semideus ou algo assim, alguma forma imaginária, né? Ela vai especular. Então, por isso que é importante o mestre espiritual, que no caso aqui, Kapila Deva, que é o próprio filho de Devahuti, tornou-se seu mestre espiritual e está orientando ela a meditar na forma de Krishna, né? E é por isso que no Bhagavad Gita, no último verso do capítulo 6, que fala sobre Dhyana Yoga, Krishna diz: Joginam apisarvesham magatenantaratmana Shradhavam bhajate jomam sameyukta tamomata. E que de todos os yogis, aquele que me adora com devoção, né, sempre medita na minha forma transcendental, para ele, eu considero o mais elevado de todos, e que está mais intimamente unido a mim, comigo em yoga. Yoga é a união, é o link, é a conexão com Krishna. Quem está mais conectado com Krishna não é o yoga místico que está meditando no Brahman, não é o impersonalista, não é aquele que está querendo poderes, não é um trabalhador frutivo. Não, quem está mais conectado com Krishna é o Bhakta. Então, embora Patanjali tenha
ensinado o sistema de Sankhya Yoga e tenha também trazido a Ashtanga Yoga de Patanjali, com todas as suas etapas, né? Princípios Yama Niyama, princípios éticos e morais e disciplinares, as asanas, pratyahara, absorção, abstração dos sentidos, né? Introversão, né? Dharana, concentração da mente, e depois dhyana. Quando chegou nesse ponto, então ele está direcionando Devahuti para meditação em Krishna, na forma pessoal de Krishna. Então, aqui, especificamente, ele está falando sobre os pés de lótus de Krishna. Os pés de lótus de Krishna. Nós sempre falamos essa alegoria, né? Os pés de lótus, né? A gente fala os pés de lótus do mestre espiritual, os pés de lótus de Krishna, né? Muitas pessoas ficam assim meio curiosos, né? Bem intrigados. O que significa esse pé de lótus, né? Pés de lótus, né? Eu sei que, claro, que a lótus é uma flor bonita, é uma flor que tem contornos muito belos, por isso, além de pés de lótus, a gente vê a rainha Kunti, né? Glorificando Krishna, glorificando os olhos de lótus de Krishna, a boca que parece um lótus, né? E sim, o rosto de lótus e o peito de lótus, né? Ela vai, todas as partes de Krishna ela compara ao lótus, que tem belas contornos, né? Agora, também existe, assim, a alegoria de que o lótus, embora ele nasce no lodo, ele não se contamina por esse lodo, inclusive o lótus é impermeável, se jogar água nele, a água escorre e não molha, né? Então, por isso, quando, por exemplo, o mestre espiritual ou então o avatar de Krishna pisam nesse mundo, eles não se miscuem com a natureza material, eles não se contaminam, porque eles vêm em suas formas transcendentais originais, né? Como Krishna diz na Bhagavad Gita, ele fala, né? Jopsana Vyatman Bhutanan Svaropsan Prakritim Somadistaya Sambhavami Atmamayaya. Que embora eu seja não nascido, seja não nascido, e meu corpo transcendental nunca se deteriora. Você vê que quando Cristo falou a Gita, ele tinha 120 anos, parecia um jovenzinho de 16, 17 anos, né? Então o corpo transcendental nunca se deteriora. Embora eu seja o Senhor de todos os seres conscientes, ele diz, ainda assim eu venho em cada milênio em minha forma transcendental original, né? Prakritim Swam Adistaya Swambhavami Atmamayaya. Ele vem através da sua potência interna, Atmamaya, né? Ele é bem nesse mundo controlado por sua energia interna, a Maya, né? E as pessoas não conseguem entender, os tolos não compreendem quando eu venho na forma humana, né? Eles não sabem da minha que eu sou inexaurível, né? E da minha posição, né? Que controla toda a energia material, né? Maya Jakshina Prakriti Suyate Sacharachara, né? Retunana Kanteya Jagavi Viparivartate, né? Essa energia Maya está agindo sob minha direção, está produzindo todos os seres móveis e imóveis, né? Sob minha direção, todos esses mundos são criados e aniquilados repetidas vezes, né? Então as pessoas não entendem e pensam que Krishna é um ser humano comum, e em vez de meditar em Krishna, eles imaginam alguma forma da sua própria cabeça, né? Criam alguma forma imaginária, né? Até existe a meditação imaginativa, né? Quando a pessoa está assim, estado muito assim agitado, né? Então
o professor de yoga, ele vai falando assim, montando assim um cenário, né? Enquanto a pessoa está ali relaxando, assim, na Shavasana, né? Então, o professor de yoga vai falando. Imagine agora se você está numa floresta com flores multicoloridas e pássaros gorjeando canções celestiais e assim um belo lago com flores de lótus e vai criando assim um cenário na mente do yogi para que ele se situe na bondade, pelo menos, né? Saia da paixão, situe-se na bondade. Mas isso é apenas um engodo para ele sair da paixão, para ele relaxar, para ele entrar numa vibração mais alfa, né? Vibração mais elevada, né? Porém, não é suficiente. A pessoa tem que chegar ao ponto de, agora sim, estou no mundo espiritual, estou vendo Krishna com a sua flauta e com a pedra de pavão na cabeça e atraindo centenas e milhares de Lakshmis ou Gopis, né? Como reza a oração do Sr. Brahma, né? Chintamani prakarasad masu kalpa vriksha lakshaviteshu surabhi abhipalayantam Lakshmi sahasa satasam brahma serviyamana Govinda adipurusha tamaham bhajami, né? Ou seja, o Sr. Brahma diz: adoro Govinda, o Senhor primordial, a causa de todas as causas, primeiro progenitor, que está em moradas constituídas de gemas espirituais, Chintamani, joias espirituais, né? Ou seja, a matéria-prima no reino espiritual não são átomos, não são moléculas, não são células, são Chintamani, gemas espirituais, né? Onde a vida é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, né? E não só isso, esse Krishna, Govinda, está sempre servido com grande veneração, com grande amor e afeição por centenas de deuses da fortuna, ou Lakshmis. E nesse mundo espiritual existem Kalpa Vriksha, árvores dos desejos, né, que satisfazem todos os desejos dos devotos. A Srila Prabhupada fala que os devotos não têm desejos pessoais, né? Mesmo desejos assim espirituais, assim de eu quero estar na posição das gopis, eu quero, né, ser uma gopi. Não, nem mesmo esse desejo, né? O desejo do devoto é simplesmente servir a Krishna. Então, Krishna satisfaz essas árvores Kalpa-vriksha, satisfaz todos os desejos espirituais dos devotos. Por isso que eu aconselho a todos nesse 2026 cultivar desejos espirituais, porque desejos materiais, né, já estão toda hora martelando na nossa cabeça, né? Mesmo sem a gente querer, né? Desejo de acumular riquezas, desejo de ter algum tipo de relacionamento amoroso, né? Desejo de ter seguidores, né? Desejo de ser reconhecido como uma pessoa famosa, assim, um grande músico, ou um grande palestrante, ou um grande erudito, né? Desejo de ser conhecido como assim desejo até de liberação, desejo de se liberar desse mundo. Isso aí toda hora vem esse desejo, né? Então, o desejo dos devotos porque no mundo espiritual tem essas árvores dos desejos que Prabhupada fala que podem fornecer inumerável quantidade de frutas. E não é só um tipo de fruta, diferentes tipos de fruta, de acordo com o desejo dos devotos de oferecer essa fruta para Krishna. E também as vacas Surabhi podem fornecer ilimitada quantidade de leite. E também é dito que se o devoto deseja doce de leite, ela também fornece. Se desejar iogurte, também fornece. Geralmente os devotos no mundo espiritual não são veganos, né? São todos lactanos. Não tem ninguém vegano no mundo espiritual.
né? Então, por isso, os devotos estão sempre felizes, satisfeitos no mundo espiritual. Esse tipo de meditação que deve ser feito, a gente deve ler o Brahma Samhita, onde tem também descrições da forma de Krishna, né? Venum Vanantam Aravinda Layatacha Bharhavatam Samasitam Buddha Sundaranga Kandarpa Koti Kaminiya Vishesha Sobam Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Então, eu adoro o Govinda, sou primordial, que está tocando a sua flauta, Venum, com olhos fluorescentes como pétalas de lótus, de novo lótus, né? Venum Vanam Aravinda Layatacha Bharhavatam Samasitam Buddha Sundaranga. E ele está sempre em passatempos amorosos, né? com as suas namoradas, né? Namorada, né? Com Radharani e as demais gopis, né? Aravinda, Layatacha, né? Bharhavatam Samasitam Buddha Kandarpa Koti Kaminiya Vishesha Sobam. E ele está atraindo milhares de deuses, de cupidos, né? Ele é o cupido transcendental, que cupido, ele atrai, ele flecha, né? Trespassa o coração de todos os seres vivos. A pessoa fica apaixonada pela outra, a pessoa fica assim, cheia de amores por outra pessoa. Então o cupido, né? Ele faz isso, mas todos eles se atraem por Krishna, né? Porque ele é o cupido dos cupidos, né? E Radharani é Madana Mohana Morini, aquela que atrai o que atrai os cupidos, né? Krishna atrai os cupidos, né? Primeiro os cupidos assim, fazem que os seres humanos fiquem enamorados, né? E depois Krishna atrai todos os cupidos, e os cupidos ficam enamorados por Krishna. E aí Radharani atrai Krishna, e aí ela é a que atrai o atrator dos cupidos. Então, Madana Mohana Morini, ela encanta a Krishna, né? Que é aquele que atrai os cupidos. Madana Mohana, né? Madana é cupido, e Mohana é aquele que encanta os cupidos. E Morini é o feminino de Mohana, né? Que era Radharani, né? Então, esse tipo de meditação que é recomendada para os devotos, não meditação numa luz, meditação em alguma forma imaginária, né? Ou meditação no vazio, né? Srila Prabhupada, ele veio para o Ocidente, nós entoamos todos os dias o pranama de Prabhupada, né? Namastê Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavodi Pasatadjatadine. Reverências a ti, ó servo de Saraswati Goswami. Não é da deusa Saraswati, não, viu? Tem gente que pensa, a pessoa fala, Namastê Saraswati Devi. Não é Saraswati Devi. Saraswati Devi é a deusa Saraswati. É Saraswati Deve, que é na verdade, Bhaktisiddhanta Saraswati, o guru de Prabhupada. Então, reverências a ti, ó servo de Saraswati Goswami, Maharaj, Bhaktisiddhanta. Você veio ao mundo ocidental pregar a mensagem do Senhor Gauranga, Gauravani Pracharine, e destruir a calamidade do impersonalismo e do niilismo. Nirvishesha, né, que é a filosofia pessoal, Sunyavadi, a filosofia Mayavadi. Qual é a diferença entre a filosofia Nirvishesha é do vazio, né? Filosofia budista, e Sunyavadi, a filosofia impersonalista. Alguém pode perguntar qual é a diferença entre a filosofia nihilista, do vazio, e a filosofia Mayavadi, impersonalista. É que a filosofia nihilista, né? Nirvishesha, é a filosofia que diz que, ou seja, Deus é o nada.
nada é tudo e tudo é nada, né? Não existe um Deus pessoal, não existe nada além de um vazio, né? E depois que você deixa esse corpo, você se funde nesse vazio e fica vazio, né? Mas temos experiência que do vazio nada emana. Como é que esse vazio foi emanar toda essa manifestação cósmica? Temos a experiência que nada emana do vazio. Isso. E Nirvishesha significa aqueles... Não, Sunyavadi. Significa aqueles que adoram, que meditam na refulgência de Krishna. Mas a refulgência de Krishna não tem personalidade. Como você pode adorar uma luz, uma refulgência? Como você pode se relacionar com uma refulgência, né? A refulgência de Krishna, tudo bem, ela existe, mas ela não existe assim, características pessoais na refulgência de Krishna. Ela é impessoal, né? Você não pode reciprocar relacionamentos amorosos, serviço devocional com uma refulgência, né? A refulgência não tem personalidade, não tem sentimentos, não tem inteligência, não tem atributos, né? Então é sem atributos, né? Nirguna, né? E a meditação na forma de Krishna é saguna, plena de atributos. Então, se recomenda um dos processos de serviço devocional é Padasevana, servir os pés de lótus de Krishna. Servir significa também meditar esses pés de lótus. Então, Kapila Deva está ensinando Menderbharuti a meditar nos pés de lótus de Krishna. Padasevana, que é um dos processos de serviço devocional. Não é que você vai ter que ir lá e servir os pés de lótus, massagear os pés de lótus de Krishna. Isso Lakshmi Devi já está fazendo. Centenas e milhares de Lakshmis, principalmente a Mahalakshmi, já está massageando os pés de Krishna. Você não vai tomar o lugar dela, né? Você tem que oferecer... Quando você oferece Lakshmi para Krishna, na forma de dinheiro, né, que a gente chama de Lakshmi, a deusa da fortuna, você está... Essa deusa da fortuna vai... Você está ajudando a deusa da fortuna a servir os pés de lótus de Krishna. Você está ocupando ela, né? Você oferece assim, os recursos financeiros para o serviço devocional a Krishna, está ocupando a deusa da fortuna a servir os pés de lótus de Krishna, né? Quando você está meditando nesses pés de lótus, você está fazendo serviço devocional Padasevana, né? Nós temos Shravana, ouvir, temos Kirtana, cantar, temos Vishnu Smarana, lembrar de Krishna, e aí Padasevana, né? Também quando você serve o mestre espiritual é chamado Vishnupada. Ele está sentado aos pés de Krishna, né? Vishnupada. Nós falamos no Pranidhana, nós falamos Jaya Om Vishnupada Paramahansa Parivajakacharya Satarasata Sissimata, né? Divina Graça ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, o que é Vishnupada? É que ele está situado aos pés de Krishna, servindo, ajudando Lakshmi, né, a servir os pés de lótus de Krishna. Não ocupando o lugar de Lakshmi, mas ajudando Lakshmi, trazendo assim, doações, fundando templos, fazendo devotos, né? Ocupando os seus devotos em doar suas vidas, não só Lakshmi, mas suas vidas para Krishna, né? Agora, não confundir Padasevana com Padaseva. Padaseva é uma coisa, Padasevana é outra coisa. Padaseva quer dizer caminhar até os templos, fazer parikrama até os templos, circundar os templos de Krishna, né? Usar os seus pés para caminhar até o templo. Ou então, até mesmo você tem um carro, você usa o carro para ir até o templo. Aí também é Padaseva, né? Porque o carro é uma expansão das nossas pernas, né? Uma bicicleta, qualquer veículo, né? Motocicleta, bicicleta, carro,
né? Avião, né? Qualquer veículo locomotor é uma expansão das nossas pernas. Porque antigamente os devotos, na época do Senhor Chaitanya, iam peregrinar a pé, né? Viação, como se diz, viação canela, né? Nem de ônibus, né? De ônibus também é Padaseva. Agora, Padasevana, aí é servir os pés de Krishna, né? Esse na é dativo, né? Então é servir os pés de Krishna, servir Lakshmi Devi, oferecendo doações para o movimento Hare Krishna, servir o mestre espiritual que está sentado aos pés de Krishna. Então isso é Padasevana, né? Aí depois tem Dasya, que é servir diretamente a Krishna. Como podemos servir diretamente a Krishna? Sem passar pelo mestre espiritual. Negativo. Você serve diretamente a Krishna quando você se ocupa no mesmo serviço do mestre espiritual. Quando você satisfaz o desejo íntimo do mestre espiritual. Como nós falamos antes, né? Se Chaitanya Manobistan, Staptan Janabhutale, Swayamrupa Kadama Renda Datsvapa Datskan. Quando é que Silarupa Goswami, que na verdade é o discípulo direto do Senhor Chaitanya na associação discipular, né? E nós somos Rupanuga, Srila Prabhupada é um Rupanuga, a associação discipular mais recente, são todos seguidores de Rupa, porque Rupa recebeu a instrução direta de Chaitanya, que é o próprio Krishna, né? Rupa e Sanatana. Então nós somos seguidores de Rupa, seguimos o néctar da devoção, escrita por Rupa Goswami. Então a gente pede quando é que ele vai dar refúgio aos seus pés de lótus. Por quê? Porque ele está satisfazendo o desejo íntimo do Senhor Chaitanya de pregar a consciência de Krishna em cada cidade e vila. Então, Manobistan não é um humano, assim, irmão chamado Bistan, não. Manobistan, Mano é a mente, e Manobistan é o desejo íntimo da mente do Senhor Chaitanya, de propagar a consciência de Krishna em cada cidade e vila, através de propagar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quer seja através de instrução de livros, quer seja através de Harinamas mesmo, quer seja através de lives, né? Estamos satisfazendo o desejo íntimo do Senhor Chaitanya de propagar a consciência de Cristo em cada cidade e vila, né? A gente faz uma live, essa live pode alcançar até fora do Brasil, né? Dependendo de quem possa compartilhar. Alguém pode compartilhar essa live para a Argentina, para o México, países que falam português, Moçambique, Lisboa, né? Então, quer dizer, também faz parte, as lives, do desejo, de satisfazer o desejo de Senhor Chaitanya, de propagar o conceito de Cristo em cada cidade e vila. As lives também fazem parte disso. Distribuir os livros também fazem parte disso, né? Harinamas também fazem parte disso, né? E aí, então, quando nós fazemos isso, estamos fazendo Dasya. Estamos nos ocupando diretamente no serviço de Rupa Goswami, de Sanatana Goswami, dos Goswamis, depois da associação discipular, até chegar a Srila Prabhupada, até chegar aos nossos gurus, né? Atuais, né? Então nós estamos diretamente pregando, estamos fazendo Dasya. Estamos ocupando o serviço do guru. O mesmo serviço que o guru, como devoto puro, ele serve diretamente a Krishna, né? Então, quando nós fazemos o serviço dele, de pregar também, estamos também servindo diretamente a Krishna. Agora, quando nós estamos assim servindo o guru, tipo, fazendo prachada para o guru, glorificando o guru, fazendo puja para o guru, aí é Padasevana. Aí não é Dasya, é Padasevana, né? Porque você está servindo aquele que está nos pés de lótus de Krishna, né? Então, com essa meditação, né, Devahuti, então, está sendo introduzida, quer dizer, na verdade, tudo passatempo, né? Ela já era uma devota, né? Mas
para nos iluminar, tem todo o passatempo. Ela se colocou como uma alma condicionada no início desses capítulos, né? Antes de Capila começar a instruir ela, desde os capítulos anteriores, ela se colocou logo no início, igual a Arjuna, né? Como uma alma condicionada, que está perplexa com os desejos materiais, né? Na verdade, ela está fazendo um papel de discípula. O discípulo sempre se coloca como um tolo, né, diante do mestre espiritual, né? Então, ela, embora fosse mãe de Kapila, fosse uma grande yogini, tinha inclusive todos os 8 siddhis, né, igual seu marido Kardama, e ela também fosse uma pessoa extremamente avançada espiritualmente, ela se colocando assim: eu estou cheio de desejos materiais, meus sentidos são incontrolados, a minha mente, exatamente como a Arjuna falou para Krishna, para que então Kapila começasse a instruir ela sobre Sankhya, né? Ashtanga, até chegar em Bhakti, e agora ele está instruindo diretamente ela sobre Bhakti, nesse capítulo 28. Né? Então, quer dizer, isso que é o mais elevado sistema de yoga, segundo a opinião do próprio Krishna, no verso 47 do capítulo 6, que é Dhyana Yoga. Né? Agora, antes disso, né, nos capítulos anteriores, Kapila também instruiu seu pai, Kardama, que depois que Kardama Muni teve Kapila como seu filho, né, ele e Devahuti tiveram, Devahuti deu à luz a Kapila, né, Kardama já sabia, né, na verdade, Kardama Muni, como eu falei hoje de manhã, fazendo uma recapitulação desse canto 3, né? Kardama Muni nasceu diretamente do seu Brahma, da mente do seu Brahma. Né? Então era um ser especial, era praticamente um semideus, né? Assim, poderosíssimo. Era um yogi entre os semideuses e o semideus entre os yogis. Né? E ele, quando nasceu do seu Brahma o instruiu a criar progenie. Então ele tinha o dever prescrito de criar progenie, diferente dos 4 Kumaras que rejeitaram isso e ficaram criancinhas, né? Não queriam crescer para não ter esse empecilho de criar progenie, né? E ele aceitou o dever prescrito, Kardama Muni, e foi meditar por milhares de anos. E a meditação dele foi tão assim intensa e tão assim fervorosa, meditando no seu Vishnu, que o Senhor Brahma é um devoto puro, ensinou o seu filho a meditar em Vishnu também. Então, também estão meditando em Vishnu, e aí o próprio Vishnu apareceu na sua frente. E a meditação de Kardama foi tão comovente que caiu uma lágrima dos olhos de Vishnu, comovido pela meditação de Kardama. Olha só que impressionante. E essa lágrima transformou-se no lago chamado Bindu Sarovara, onde mais tarde Devahuti se banhou e recuperou a sua forma original. Isso aconteceu porque quando Vishnu apareceu na frente de Kardama Muni, né, ele agradeceu muito e assim elogiou muito a meditação de Kardama Muni e falou que ele iria assim criar progenie, que era a sua meta, né? E que ele ia casar com a filha de Manu, que é Manvantara Avatara, é um avatar para a administração do universo. Inclusive, o Manu é o pai da espécie humana. Né? Existem 14 Manus, né, no dia de Brahma. Então, eles ficam administrando o universo, e inclusive criou a raça humana. E esse Manu, ele... Então, o Senhor Brahma falou, você vai casar com a filha de Manu, quer dizer, uma outra semideusa, né? Porque filha de um assim, assistente de Krishna, né? De Vishnu, né? Para a administração universal, né? Então, praticamente uma semideusa também, né? Até porque, na cultura greco-romana, eles chamam de semideus filhos dos deuses do Olimpo com os seres humanos, né?
como Hércules, Sansão e outros deuses, semideuses que eles chamam, porque é filho de um deus com um ser humano, né? E aí, então, então o seu Vishnu, que apareceu na Garuda, deu um spoiler para Kapila, aliás, para Kardama. Deu spoiler para Kardama, o pai de Kapila. Ó, eu vou nascer, você vai casar com a filha de Manu, Devahuti, e eu vou nascer no ventre dela como seu filho. E vou trazer a ciência da Sankhya Yoga como o processo de autorização para Satya Yuga, né? Então, esse sistema que Kapila está ensinando para Devahuti não é recomendado para Kali Yuga. Embora na Kali Yuga nós cantamos japa, né? Meditamos na japa, né? Na Satya Yuga era toda essa metodologia de meditação, né? Sankhya Yoga, Yoga do estudo analítico, a diferença de espírito e matéria, enumeração dos elementos materiais, e depois o que é o espírito, depois o sistema óctulo, até chegar a Samadhi, né? Isso aí demorava muito tempo, milhares de anos, não temos mais essa disponibilidade. Na Kali Yuga a vida é curta, né? Memória fraca, né? A misericórdia é reduzida, a austeridade é reduzida, e veracidade reduzida, né? E tudo isso é reduzido na Kali Yuga, então a gente precisa de algo muito prático, né? Então, o Sr. Chaitanya veio trazendo o processo, né, para Kali Yuga, né? Harinama, 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 Eva Kevala. Kalonasteva, Nasteva, Nasteva, Gachanata. Repetido 3 vezes, porque na Kali Yuga a pessoa só absorve quando você repete pela 3ª vez. Por isso que repete 3 vezes, né? Harinama, Harinama, Harinama. Kante Hare Krishna, Kante Hare Krishna, Kante Hare Krishna. Kalonasteva. Nessa era de Kali, Nasteva, Nasteva. Não há outra alternativa, não há outra alternativa, não há outra alternativa. Só o cantar do Mahamantra. Mas aqui, naquela época também cantavam os nomes de Krishna, mas não era o processo recomendado. Aqui Kapila deve instruir o Devahuti, está instruindo o Devahuti ao processo recomendado, por isso ele é chamado Yuga Avatar. Em cada Yuga tem um avatar que vem trazer o processo de autorrealização e de libertação recomendado para aquela época, né? Depois de Kapila veio a encarnação vermelha, depois veio a encarnação azul, que é Krishna, né? E depois a encarnação amarela, trazendo o processo para cada uma das 4 eras, né? Kali Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, né? Então, então, o que acontece? Depois de ter dado esse spoiler, né, o seu Vishnu foi embora, muito feliz, e Kardama ficou muito feliz, e realmente, né, Devahuti ouviu de Narada Muni sobre as qualidades de Kardama e ficou atraída por ele, porque ela era uma yogini também. Ela não foi atraída porque ele era belo, porque ele era rico, porque ele era um bom partido, e nem Manu queria que sua filha casasse com uma pessoa mundana, que fosse rico, belo. Não. Ele queria que ela casasse com um yogi mesmo. Ele conhecia o poder de Kapila. Então, ele pessoalmente levou Devahuti até Kardama. E aí, então, Kardama ficou muito feliz. E aí, não foram para a lua de mel, não. Começaram a praticar yoga, né, meditação e austeridades severas, até Devahuti ficar assim magra, esquálita, né, cabelo amarfanhado, e aí ela falou, bom, tudo bem, já lhe acompanhei na sua austeridade até agora, mas agora você tem que cumprir a sua meta prometida, seu dever prescrito, que é criar progênie. Então, você tem que me dar filhos. Só que com aquele aspecto que ela estava, não estava nem um pouco atraente, né, para isso, né? E nem estava fraca também, né? Então, ela mergulhou no lago Bindu Sarovara, e ao mergulhar lá, ela recuperou
sua juventude, né? Porque essas águas elas prolongam a duração da vida, né? São Rasayana, são águas Rasayana, né? E aí dentro do lago tinha assim milhares de servas que enfeitaram ela toda e botaram joias e ornamentos, guirlanda e roupa nova, né? Pentearam o cabelo e ela apareceu de novo igual uma princesa diante de Kardama, né? E aí então Kardama, sabendo que quem casa quer casa, né? Aquele famoso ditado, quem casa quer casa, ele foi capaz de manifestar um palácio voador. Um palácio voador, imagina. Um castelo voador. E aí ela entrou lá no castelo junto com ele, tinha servos também lá, tinha tudo. Cozinheiro, mordomo, tinha tudo, né? E da cabana pobre na margem do Saraswati foram morar no castelo, né? E esse castelo viajava por todo o universo. Tinha essa capacidade de conhecer Burgo, Vá, Swargaloka, Janaloka, Tapoloka, conhecer todo o universo. Para celestiais, intermediários, inferiores. Era uma nave espacial, na verdade, mas que tinha lagos, tinha fontes, tinha, né, assim, parques, jardins, né? Olha só, hein? E aí, depois de muito tempo, tudo é milhares de anos, né? Porque naquela época se vivia 100 mil anos. Então, tudo que acontecia era milhares de anos. Depois de milhares de anos, se desfrutando dessa vida régia com Devahuti, e finalmente ele engravidou ela, né? Com o próprio Kapila Deva, avatar de Krishna, e mais 9 filhas. Essas 9 filhas foram criar progênie, né? Casaram com filho de Daksha, com as filhas de Daksha, né? Os filhos de Daksha, e foram criar progênie. E Kapila ficou com a sua mãe porque, depois de ter feito tudo isso, voltaram por eremitério e agora Kardama falou, agora é minha vez. Agora, como foi combinado, chegou a hora de eu tomar a ordem renunciada, de eu assim, partir em peregrinação, né? E alguém pode perguntar, mas bem que ele estava com Kapila na frente dele, ele queria ainda partir, não era suficiente ficar ali com Kapila, que é a suprema personalidade de Deus? Qualquer um gostaria de ficar ali, não. Mas ele quis cumprir o voto e então Kapila instruiu ele de como meditar em Paramatma no coração, né? Em como ele poderia, mesmo estando distante de Kapila, meditar nos pés de lótus de Kapila como Paramatma, né? No seu coração, e ao se alcançar a vida eterna, né? E depois disso quando o Kardama saiu, claro que Kapila já estava adulto, ele esperou Kapila crescer, né? E aí então a mãe Devahuti se prostrou aos pés dele e pediu então que ele instruísse ela na vida espiritual, no serviço devocional. E é onde estamos agora, né? Depois que ele instruiu todo o sistema Octopus e Sankhya Yoga, ele agora está instruindo ela como meditar na forma de Krishna. Então eu fiz um resumão, né, desse terceiro canto que nós estudamos esse ano, 2025, e agora eu vou ver aqui os comentários, já são 9h10, né? Aqui a Haridashna Das está falando o seguinte: as lives são a Brihat Mirdanga moderna. Brihat Mirdanga quer dizer a grande Mirdanga, que a gente falava que a distribuição de livros era Brihat Mirdanga, porque uma Mirdanga pode ser ouvida no máximo alguns quarteirões, né? Dependendo do som dela, ou se tiver mais de uma Mirdanga, né? Mas um livro, ele pode ser distribuído, ele viaja, né? A gente tem essa experiência que a gente distribui livro na rodoviária, né? Em São Paulo, no Rio, em outras cidades, os livros viajavam para a cidade do interior, viajavam para cidades muito longínquas, os devotos jamais iriam lá, né? Então, por isso, a Mirdanga, grande Mirdanga, porque o som dela pode ser ouvido a dezenas e milhares de quilômetros até, né? Mas aí o Haridas está falando agora que as lives também são Brihat Mirdanga.
Porque alguém que mora lá no interior do Amazonas ou do Acre pode estar me ouvindo agora, né? Jamais eu alcançaria essa pessoa se não fosse a live, né? E assim como os livros podem ser consultados repetidas vezes, as lives também podem ser consultadas porque ficam gravadas, principalmente no Facebook. No Instagram, nem sempre as lives ficam gravadas. No Facebook ficam gravadas um mês. E também o Prabhu Harinath, ele posta essas lives no canal do YouTube, que é Rio Bhakti Center, né? Vamos ver agora outra mensagem do Haridas, que ele diz assim: interessante é que Sankhya Yoga e Ashtanga Yoga são processos complementares que posteriormente vieram a ser um dos 6 darshanas. Sim, os darshanas são as abordagens filosóficas, né? Então, Sankhya é uma e Ashtanga Yoga também, né? Yoga é outro, né? Sankhya e Yoga, né? Muito bem, gente. Então, são 9h10. Eu não vou mais perturbar vocês. Não sei se estou perturbando, mas agradeço pela paciência de estar ouvindo essa live. E amanhã será o Mahaprabhu Kripa, né? Então, vamos ficar firmes aí, porque vem mais coisa boa aí, tá bom? Vai vir mais coisa aí sobre as instruções de Kapila Deva para Mãe Devahuti. Para nós, assim, claro que esse processo de meditação não é para essa era, mas também é praticado nessa era, né? Assim como o cantar do Mahamantra não era o processo da era de Satyuka, mas também eles cantavam Hare Krishna. Assim como a adoração à deidade não era o processo para agora, mas nós fazemos a adoração à deidade. E nós meditamos através da japa, né? Assim como o Kardama Muni, assim como Kapila Deva instruiu o Kardama Muni a sempre meditar nos seus pés, quando estivesse viajando, meditar em Paramatma, da mesma forma, se estivesse hoje em dia, ele falaria para ele continuar cantando 16 voltas, seguindo os princípios, enquanto estivesse viajando. Ele falaria isso. Se Kardama tivesse hoje em dia, né, e Kapila tivesse hoje em dia, ele falaria para Kardama Muni: olha, quando você for viajar, você medita nessa forma de Krishna, cantando sua japa, e seguindo os 4 princípios, que na verdade são yamas e niyamas, né, da Ashtanga Yoga, né? Ok, gente, então, Hare Krishna, obrigado pela presença. Hoje não dei aula no Instagram, porque por algum motivo não consegui entrar. Depois eu vou consultar aí o que está acontecendo, tá bom? Hare Krishna, todas as glórias pela Prabhupada. Haribo.